A crença em Jesus com a descrença nos escritos de Moisés é questionável. A verdadeira crença em Jesus tem por base os escritos de Moisés e a verdade que salva era impossível vir por intermédio de qualquer ser humano. Esta verdade só poderia vir por intermédio de Jesus, pois Jesus é a verdade que salva. E a lei veio por intermédio de Moisés, porque ele era a única pessoa capacitada na época. O sábado é da lei de Moisés? Ouço muito este argumento por parte dos evangélicos. Não devemos guardar o sábado, porque é do tempo da lei. Este é um termo muito fácil de entender. O primeiro registro bíblico sobre o descaso sabático foi no final da criação, nem o pecado existia, portanto nem a lei existia. Sendo assim, este argumento de que o sábado é do tempo da lei é um argumento muito fraquinho e antibíblico. Este argumento não passa de uma justificativa semelhante à que foi apresentada para Eva, desfigurando desta forma a ordenança do Criador. O Criador deixou uma ordenança. E ordenou o Criador Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículos 16 e 17. A serpente pregou esta verdade misturando com a mentira. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, versículo 1. Observaram a semelhança entre os dois episódios? Deus autoriza comer de todas as árvores menos de uma. A serpente prega que não pode comer de todas as árvores. O Evangelho apocrifado fala que o sábado não deve ser guardado porque é do tempo da lei e Deus fala que o sábado vem do tempo que não existia a lei e muito menos o pecado. Pergunto a você: qual dos dois está mentindo? É Deus ou a serpente? E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. Gênesis 2, versículo 2. 2. O seguinte argumento é o Criador que fala. O sábado foi estabelecido antes de ser escrito no Monte Sinai, ou seja, antes da lei existir e antes de mesmo de ser escrito em tábuas de pedras. E ele disse-lhes: isto é o que o Criador tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Criador. Êxodo 16, versículo 23. A serpente ensina que não é bem assim, o sábado é sim do tempo da lei. Pergunto: qual dos dois está mentindo? Deus ou a serpente? Outro argumento muito fraquinho que é pregado: a lei veio por intermédio de Moisés e a graça e a verdade veio por meio de Jesus, por isso eu não guardo o sábado. Este é outro texto facílimo de entender, só precisamos se livrar do espírito da incredulidade. A lei veio sim por intermédio de Moisés. Isso é verdade absoluta, portanto, surge questionamentos. Para você, Moisés foi usado por Deus da mesma forma como os outros escritores da Bíblia ou ele foi usado pela serpente? Para você, o que Moisés escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo ou pelo espírito da serpente? Para você, o livro de Êxodo é de Deus ou da serpente? Se você crê e aceita o que Moisés escreveu, você está declarando que esse livro é de Deus. Se você argumenta que não guarda o sábado é porque a origem é Moisés, você está declarando que o livro de Êxodo é da serpente. É impossível você afirmar que crê em Deus e em Jesus, e ao mesmo tempo rejeitar o que Moisés apenas copiou o que Deus escreveu. O próprio Cristo fez essa afirmação. Não tem como você crer nele e não crer nos escritos de Moisés. Porque, se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. João 5, versículo 46. Em outras palavras, a crença em Jesus com a descrença nos escritos de Moisés é questionável. A verdadeira crença em Jesus é fundamentada nos escritos de Moisés e a verdade que salva era impossível vir por intermédio de qualquer outro ser humano. Essa verdade é que veio por intermédio de Jesus Cristo, pois Jesus é a própria verdade que salva. A lei veio por intermédio de Moisés porque ele era a única pessoa capacitada na época que existia para essa missão importante. O último argumento usado por você para rejeitar o sábado também é fraquinho. Você diz: o sábado é uma instituição do Velho Testamento e não tem no Novo Testamento mandando guardar o sábado.
Concordo que é verdade que o sábado é uma instituição do Velho Testamento e não tem no Novo Testamento mandando guardar, porém, da mesma forma o dízimo também é uma instituição do Velho Testamento e também não tem no Novo Testamento mandando pagar o dízimo. A curiosidade é que essas igrejas dizem para pagar o dízimo, porque o dízimo é do Senhor. Esquecem essas igrejas que o sábado também é do mesmo Senhor do dízimo. Surge uma pergunta: por que essas igrejas aceitam o dízimo e rejeitam o sábado? Apesar das duas instituições terem o mesmo fundamento, elas aceitam o dízimo. É porque o dízimo dá altos lucros para os pastores. Caso o sábado desse altos lucros, esses mesmos pastores ensinavam que o sábado deve ser guardado, porque o sábado seria do Senhor da mesma forma que o dízimo. 2. Quem dividiu a Bíblia em Velho e Novo Testamento foi a Igreja Católica pelo seguinte motivo. A cúpula católica tinha ódio mortal pelos judeus, afirmando que eles tinham matado Jesus. Os escritos antes de Jesus seria a Bíblia dos judeus e os escritos depois de Jesus seria a Bíblia dos cristãos. A Igreja Católica alegava que não deveria existir nenhuma ligação direta entre cristãos e judeus, ou seja, esse termo Velho e Novo Testamento foi criado pelo catolicismo usando como base o ódio contra os judeus. E os protestantes continuam disseminando esse ódio afirmando: sou do tempo do Novo Testamento e o antigo Jesus aboliu. Isso é argumento da serpente. Como podemos observar, os argumentos usados pelas igrejas para a rejeição do sábado não têm fundamento bíblico. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1, versículo 17. Concluindo, a lei durou até João. Se o argumento estiver correto, neste caso, todos os profetas que surgiram depois de Jesus são falsos. Até mesmo os escritores do Novo Testamento, bem como os profetas das igrejas protestantes. A falta de sabedoria do alto leva as pessoas ao emburrecimento espiritual. Os profetas que cessaram em João são os profetas messiânicos. A lei que durou até João é a lei dos sacrifícios. Depois da morte de Jesus, a lei de sacrifícios terminou e os profetas messiânicos cessaram. Os profetas que surgiram depois de Jesus foram para profetizar o retorno do Messias em poder e glória. A lei dos 10 mandamentos é a que impõe limites às atitudes do ser humano. Esta lei não foi abolida. Se essa lei tiver sido abolida como as igrejas ensinam, então posso ter relações sexuais com várias mulheres porque não é mais pecado. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele. Lucas 16, versículo 16. Tudo ao contrário dessa exposição bíblica são argumentos antibíblicos. Você não está sabendo que existe mais de 20 igrejas que guardam o sábado, incluindo batistas e Assembleia de Deus? É a mais pura verdade. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.